Vai voltar em agosto, provavelmente, César. E aí o gancho da história envolvendo também o GPR. Abriu de novo. Por quê? Porque o Grêmio, em determinado momento, baseou a estrutura do jogo em cima da figura do número 5. Do cabeça de área tradicional, com 2 médio volantes, criando o tripé de volantes. Essa era a ideia. Perdeu o número 5. Mas o Bobson não pode fazer essa? Mas não é exatamente... Pode. Não, todos, em tese era para o Lucas fazer, em tese o Bobson pode, em tese o Fernando Henrique também tem essa característica, mas igual a esse jogador, não tem. Tá, mas tu já sabe o que vai acontecer, né? A gente já sabe, né? O quê? Vai botar o Lucas Silva, né? Vai jogar o Lucas Silva. Eu tenho uma informação que ainda não teve o treino, também. ainda não aconteceu o treino definitivo, né, de quem vai para o jogo, mas eu tenho uma informação de que vai Bobson, Matheus Henrique e Darlan. Eu também. Essa é a informação que eu tenho. Que o Darlan se fez um trabalho especial. Tá, mas quem é o volante daí? É o Bobson. O Bobson vai ser o mais centralizado. Vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Ele jogou assim na seleção e era a minha preferência, lembra que a gente falava aqui? Mas não tem, eu estou referindo aqui só a característica. Eu sou muito mais Bobson que Thiago Santos, muito mais. Eu sou fã do Bobson. Só que o Bobson não tem aquela capacidade de marcar que tem o Thiago Santos. Ele não tem. Não esperem dele o que o Thiago Santos dá em matéria de desarmes, por exemplo. Mas o Grêmio vai ser um time mais técnico. O Bobson enfim, sabe jogar com a bola. O Thiago Santos tem mais dificuldade. O que eu acho é que abre, mais uma vez, o meio-campo do Grêmio. E aí pode surgir mais uma chance para que o Jean-Pierre tenha a sua oportunidade. Lembrando, o melhor momento do Grêmio no ano passado, o melhor momento, teve Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Tá, mas tá um pouquinho, César, olha só, ele perdeu o volantão cão de guarda que ele tem. Tu estás dizendo, tu estás reportando aqui, e eu comungo dessa tese, que o Bobson tecnicamente tem que ser titular do Grêmio. Tá dizendo isso, né? Tem que ser titular do Grêmio. Mas que se ele jogar na primeira função, ele não tem a mesma capacidade de marcação que tem o Thiago Santos. Tem. Então aí tu quer botar, então tu tá cogitando assim, o Grêmio deve jogar com o Bobson, com o Matheus e com o Darlan. Os 3 marcam. Ninguém é volantão como o Thiago Santos, mas os 3 marcos. Aí como é que vai botar o Jean-Pierre? Vai tirar? Vai botar um armador, que é justamente o jogador que a gente está falando. Tem envolvimento no jogo. Eu não acho que vai fazer. O que eu estou dizendo é que o Grêmio está em crise, o Grêmio está procurando espaço e time, não tem o time. O Grêmio se desmanchou como time, está procurando isso e abriu de novo. Porque o time era baseado nesse jogador. E esse jogador não vai ficar no Grêmio por 6 semanas. Sabe o que isso quer dizer? 6 semanas acabou tudo, Meneghete. Não, acabou tudo não, calma. Agosto Não. Tudo vai ser decidido em 6 semanas. Tudo o quê? Os campeonatos que o Grêmio tem para disputar. Não vai ser decidido nada em 6 semanas. 6 semanas é agosto, Meneghete. Tá bem, primeira semana de agosto ele tá de volta. Acabou tudo, parece que é o fim do mundo. Não, acabou o fim do mundo. Parece até que a gente tá no meio de uma pandemia. Tá parecendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, em 6 semanas, ou tu descobre um time, tu não pode esperar por ele. Tu vai ter que descobrir um time para jogar em 6 semanas. Fala, Baldasso. Cara, eu não sei se o César concorda comigo, a minha visão, de quem não acompanha tanto o Grêmio quanto vocês, mas de quem tem uma opinião sobre volantes do Grêmio e que eu realmente não consigo entender. Para mim, pela minha observação, o melhor volante do Grêmio é o que menos joga, é o que menos aparece, que é o Darlan. Em qual momento e o que aconteceu para o Darlan passar a receber menos oportunidades para jogar no Grêmio? Qual é o problema com o Darlan? A gente tinha uma informação que o Darlan estava sendo preparado para jogar mais à frente, que viam ele como um segundo homem, né, César? Mais Matheus e não o primeiro. Terceiro homem. Tá, não. O Thiago chegou a dizer ele um organizador de jogo, um cara que joga mais à frente, quase com um camisa 10. Mas aí tá preparando ele no banco. Não, que estaria preparando para o lugar do Matheus aí quando ele fosse para a Olimpíada. Mas isso é tática do Grêmio. O Wanderson tá aprendendo com o Rafinha, olhando ele a jogar. Mas a gente disse isso. É a tese do Wagner Martins. Essa tese de Wagner Martins. Eu disse aqui que tinha que jogar o Wanderson antes do jogo contra o Fortaleza. O Rafinha, os 2 últimos jogos do Rafinha foram bons. Inclusive o Rafinha ensinou para ele agora, no último jogo domingo, ensinou como não se bate no lateral. Essa foi a aula. Essa foi a aula, está à disposição essa aula. Não, tá certo. Foi aula presencial, inclusive, essa aula. O Rafinha com 20 anos de carreira não sabe bater lateral. Não, mas ele não soube ali. Não soube, ele errou. Tu nunca errou como apresentador do... Bater no lateral, não. Olha só, Vaguinha, eu acho importante, por exemplo, a gente fazer uma ponderação em relação ao momento do Grêmio. O Grêmio vive um momento tão ruim, o Grêmio está tão mal nesse campeonato, que o melhor sempre é quem está fora. Então hoje é o Darlan. Darlan hoje é o melhor.
Aí o Darlan joga 2, o Grêmio não ganha, os caras já olham lá, quem é que nós temos no banco? Fernando Henrique é o melhor. Esse é assim. Aí joga o Fernando Henrique 2, o sujeito olha, JB, tu sabe fazer uma volância aí? Precisamos de ti. Vai o JB. E assim a coisa está sendo construída. Eu era camisa 8, Eu não entro muito nessa de achar que a solução está aí. Para mim a solução está em reorganizar o time, em buscar uma ideia de time ideal e dar continuidade, pelo menos por algum tempo. Pode ser que o Michael agora já não tenha continuidade. Pode ser que o Michael fique à disposição, se não para esse jogo, para o final de semana. Vocês lembram o que se falou do Michael há 2 semanas atrás? Não. Que não tinha mais condição de jogar. Eu tenho um debate pelo seguinte, tem 2 coisas que eu estou percebendo no Grêmio, que intrigam e que eu recebo de informação, e eu quero pelo menos debater uma aqui, depois a outra ficar para mais tarde. Sobre jovens. Há uma reclamação no Grêmio, porque ele diz assim, o time teve 5 jovens no jogo anterior, antes do Fortaleza, foi? Santos? O jogo antes do Fortaleza. Santos. 5 jovens. Agora só não teve... 5 caras da base. No último jogo teve só 4, entre aspas, porque saiu o Léo Pereira e entrou o Douglas Costa. E aí se impõe. Só que o Grêmio está fazendo, a minha visão, Meneghetti, uma conta errada. Futebol, ele é uma situação... Claro que tu vê o número também, como disse o César, mas tu precisa ver... pontualmente. Quem é teu melhor goleiro? O Breno não é o jovem ou o velho, o Breno é o melhor goleiro. E é claro que a gente, se não tem nenhum guri com a base que o Grêmio tem, vai contestar, mas o Grêmio está colocando 4 jovens. Matheus Henrique e Ferreira não contam mais como da base, já são veteranos. O Grêmio tem que olhar o seguinte, qual é teu primeiro volante? É o Lucas Silva ou é o Fernando Henrique? Desculpa, o Fernando Henrique provou que ele está em melhor condição, então joga esse. É isso que não dá para entender no Grêmio. A prova de que se entende que só ser jovem não é a solução, que o Jean-Pierre, eu acho que ninguém aqui no programa está pregando o Jean-Pierre tem que ser titular, porque ele não está numa boa fase. Então é o seguinte, Grêmio, desculpa, não dá para colocar a crítica na empresa, não entendo o debate de vocês. Cara, se tu tem o Lucas Silva, se tu tem o Luiz Fernando, o Fernando Henrique e coloca o Lucas Silva, porque alguma coisa tu não está fazendo legal. Faz uma ponderação muito inteligente, porque o meu maior medo hoje no ambiente do Grêmio, é exatamente a briga ideológica. Porque isso é ideológico. A gente vê o Baldasso muitas vezes brigando também, só que no Grêmio essa briga está muito forte, porque ela não começou agora, ela começou lá no Renato, cascudos versus meninos, cascudos. Hoje, por exemplo, tu discute com gremistas na rua, vai falar agora tu que dizia que os meninos eram bons. Tu discute com os caras na rua? Mas ninguém está defendendo aqui que coloque menino ruim para jogar, né? É isso! Tanto é que eu, por exemplo, no meu Grêmio ideal neste momento, o Matheus Henrique fica sentadinho no banco de reservas. E é menino. E é bom jogador, mas não está numa boa fase. Tá numa boa fase. Mas é exatamente isso. Só que a briga, e esse é o meu medo, e eu acho que é muito legal isso, porque virou uma briga assim. É os cascudos contra os meninos. Então, quem é a favor dos meninos são 100% meninos? Não. Os melhores têm que jogar. É isso. E às vezes os melhores são os meninos.